Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast especial sobre o fascinante mundo do direito. Hoje vamos mergulhar em 5 áreas distintas e essenciais para a compreensão dessa ciência tão importante para a sociedade. Estamos muito empolgadas em ter conosco 5 especialistas, cada um representando a área-chave do direito. Durante essa jornada, vamos explorar temas que vai desde o direito digital até o constitucional, passando por previdenciário, trabalhista e penal. Então, prepare-se para uma conversa dinâmica, cheia de aprendizados, com pessoas que vivem e respiram o direito todos os dias. Hoje temos o prazer de receber mais uma convidada especial, doutora Angélica, especialista em Direito Constitucional. É um prazer tê-la conosco, doutora. Prazer é todo meu. Vamos discutir alguns pontos importantes atuais do Supremo Tribunal Federal, o controle da constitucionalidade e a judicialização política. Vamos às perguntas. Como você vê o papel do Supremo Tribunal Federal no equilíbrio entre os poderes do Brasil? Certo, vamos lá. Se a gente for pensar em divisão de poderes dentro do contexto brasileiro, é importante visualizar que a Constituição prevê que os poderes devem ser independentes, ou seja, atuar de maneira autônoma, mas também harmônico. Então, para além de atuar de maneira autônoma, respeitando os limites de suas funções, também deve ter uma atuação cooperativa entre esses 3 poderes. O Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo do Poder Judiciário. Ele é responsável, dentre outros fatores, por fazer o controle concentrado de constitucionalidade, fazer com que o texto normativo infraconstitucional seja compatível com o texto constitucional e, por isso, ele tem um papel primordial. Ele tem um papel, para além dessa adaptação, também de interpretação do texto constitucional. Ele vai fazer com que todo o ordenamento jurídico se adeque ao texto constitucional. Por isso que ele é tão importante. Ele vai ter uma função de protagonismo no Estado Democrático de Direito, porque esse Estado deve obedecer o texto especificamente constitucional. Então, por isso que ele tem esse papel de maior relevância. Doutor, a segunda pergunta. Doutora, qual a importância do controle da constitucionalidade e como ele pode ser aprimorado? Certo. Nosso país, ele adota a Constituição como o texto mais importante do ordenamento jurídico. Então, ele está acima das leis, está acima dos decretos. E para que esse texto seja fixado acima de todos os outros, é preciso ter um controle, é preciso ter uma vigilância para que os outros textos sejam compatíveis com a Constituição. E o Supremo Tribunal Federal é o maior órgão que faz esse controle. A gente sabe que existe o controle feito por todo o Judiciário, que é um controle difuso, mas a gente tem um controle concentrado que é feito pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, a partir desse controle, o Supremo vai dar uma interpretação ao texto constitucional. Desde esse controle, foi possível, por exemplo, a interpretação a respeito do casamento homoafetivo, a questão da ampliação do aborto legal em casos de fetos anencefálicos. Então, essas situações específicas de interpretação do texto constitucional foi muito fruto dessa atuação do Supremo Tribunal Federal. A atuação relacionada ao controle de constitucionalidade, ela, embora seja bastante evoluída no Brasil, a gente tem um sistema diferenciado de controle, ela tem o que se melhorar, com certeza. Uma das coisas que é pontuada como motivo de melhoria em relação a isso é que o Supremo Tribunal Federal, e aí a gente trata também do Judiciário como um todo, é o único poder dos 3 poderes que não é eleito pelo povo. Então aí a gente vai ter um poder que não é eleito pelo povo, dando a decisão final em relação a muitos assuntos. Isso não macularia o Estado Democrático de Direito? É um questionamento que se faz. Talvez trazer para junto os outros órgãos dos demais poderes para fazer uma interpretação mais alinhada com a questão democrática do país. Talvez seja um dos caminhos, assim, uma atuação mais ativa, tanto do Legislativo quanto do Executivo, dentro desse processo. Certo. Você acredita que há uma judicialização da política no Brasil e como isso afeta a democracia? Se a gente partir do pressuposto que tudo é política, a forma como eu saio de casa, a forma como eu pintei o meu cabelo, a forma como eu me expresso, tudo é política. Então, inevitavelmente, a atuação do Supremo Tribunal Federal também vai ter um arcabouço político. As decisões que eles vão ter vão interferir no dia a dia da população. Então, eu acho muito difícil fazer essa separação muito extrema em relação à política e à atuação do Judiciário. O Judiciário vai acabar atuando naquilo que lhe é chamado. Então, se a população chama o Judiciário
para decidir um fato que vai ter um impacto político, o judiciário vai acabar solucionando aquela situação. E como o Supremo Tribunal Federal, em específico, vai ter essa decisão de maior amplitude, que vai ser trabalhada por todo o território nacional, via de regra, ele acaba tendo essa influência e esse impacto político maior do que os outros órgãos. Então, eu acho que é uma atuação inevitável. O que a gente deve evitar, talvez, seja um ativismo judicial. O poder judiciário indo além daquilo que lhe é questionado. Aí a gente pode achar um caminho para minimizar esses impactos. Mas a politização do judiciário eu acho inevitável. Doutora Angélica, foi um prazer tê-la conosco e muito obrigada por ter aceito nosso convite. Não, o prazer foi todo do meu. Vamos iniciar a conversa com a doutora Cícera Enzídio, que é especialista em Direito Penal. É um prazer tê-la conosco, doutora. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, querida. A pauta de hoje é um caso que está em julgamento na França, onde uma mulher foi vítima de estupros em série, supostamente facilitado pelo seu próprio marido. Dominique Pellicotte, de 71 anos, é acusado de dopar sua esposa, Gisele Pellicotte, também de 71 anos, e permitir que dezenas de homens violentassem sexualmente dela entre 2011 e 2020. Vamos às perguntas. Qual a tipificação penal do ato de dopar a vítima para que ela seja abusada sexualmente por terceiros? O marido pode ser enquadrado tanto como autor quanto participe do crime de estupro de vulnerável? Bom, minha gente, boa noite. É muito bom estar participando desse podcast com vocês. É muito bom trabalhar de direito penal, tudo é vida. E assim, esse caso é muito específico, é um caso que chama atenção muito para a sociedade, porque quantas outras pessoas sofrem com isso e não aparecem, porque a vítima sempre é julgada. Nesse caso da francesa, ela saiu ovacionada de onde ela estava no julgamento, porque ela colocou a cara. Ela tem uma lei que deixa no anonimato as pessoas vítimas de estupro e ela fez questão de aparecer, e aí ela já é vó, ela é mãe. Mesmo assim, ela vivia há 50 anos com essa pessoa e essa pessoa fazia todos esses atos hediondos com ela. Caracterizando um estupro, sim. E aí tem outros crimes conexos, mas o que é que a gente pode focar no estupro de vulnerável, que é o 217A do Código Penal? É utilizar, agir de forma libidinosa, de ter coito com uma pessoa que não tenha a capacidade de discernir aquele momento e nem também de dar o consentimento. Então, não só para pessoas para menos de 14 anos, como está lá na lei, como pessoas inimputáveis, pessoas que têm doença mental, que não têm capacidade de se defender, nem consentir. E no caso dela, ela estava dopada. Então, assim, ela não tinha possibilidade nenhuma de entender a gravidade do fato. Vamos para a segunda pergunta. No caso de terceiros que participam do abuso sem necessariamente saberem da condição da vítima, como o direito penal trata da questão da culpa do dolo, há algum tipo de atenuante ou agravante para esses abusadores? Bom, eu até estava lembrando aqui da primeira questão que ainda não respondi, foi a questão do marido, né? Se ele era autor ou participante. Ele é o autor, né? Inclusive autor intelectual, e também quem participou desse ato hediondo, para mim é horrível, são coautores, não são nem partícipes, porque eles estavam no ato, eles sabiam da lesividade, da gravidade do que eles estavam fazendo. Inclusive, nessa segunda pergunta aqui, que fala o seguinte: se a pessoa não sabia que ela estava dopada. Inclusive, tem depoimentos de um dos 50, dos 50 autores, né? São 50 pessoas que violaram essa mulher durante 10 anos. Eu não sabia, achava que ela consentia. Não existe isso, a pessoa está lá, praticamente morta, está dormindo. Como é que a pessoa que está praticando o ato sexual com aquela pessoa não discernir que a pessoa não está bem, não é? Então, eu acho que está fora dessa questão. Vai ter agravantes, certo? Muito agravante, vai ter uma gravidade muito grande nesse crime, certamente. E eu acredito que não haja atenuante nenhuma para esse específico caso, né? Porque depende do caso concreto, certo? Mas nesse caso em específico, vai gerar muitos agravantes e não tem como ele dizer que não sabia da condição da vítima. De fato, não tem como. Vamos para a terceira pergunta. Com o consentimento viciado ou inexistente da vítima devido à sua condição de vulnerabilidade por ter sido dopada, afeta a aplicação da pena para os agressores? Nesse caso, você está perguntando se essa questão de utilizar algo para dopá-la, para que ela fique inconsciente ou em posse de vulnerabilidade, isso traz agravantes, né? De 1/3 até metade da pena. E aí tem as outras questões, porque
para ele tem a questão da condição dele ser marido, né? Um estupro marital que se fala. Então, assim, ele pode responder por N crimes. Inclusive, as pessoas podem chegar a ter até 20 anos de pena sobre esse crime em específico. Vamos para a quarta pergunta. Há alguma diferença no tratamento penal entre quem forneceu a substância para dopar a vítima e quem diretamente praticou o ato de abuso sexual? Como o direito penal diferencia essas condutas? Pois é, a pessoa vira partícipe, né? Se for constatado que, de fato, a pessoa chegou numa farmácia ou num outro estabelecimento para adquirir uma substância entorpecente, você já é um partícipe, porque você está trabalhando dentro da questão material, não um partícipe material. Claro, de menor importância, a participação de menor importância tem um atenuante aí, mas que você não vai vender uma substância psicotrópica ou uma substância que traga, que deixa a pessoa vulnerável, sem ter uma consciência do que está fazendo. Então, se é uma droga, se é ilícito, se é para dopar alguém, é certo que vai acontecer algo com alguém, haverá uma vítima. Então, a pessoa assumiu a responsabilidade. E a pessoa que utiliza-se desse tipo de meio para praticar o delito, de fato, ele sempre vai ter agravantes e atenuantes sobre a pena, sobre o crime. Então, chegou ao fim das perguntas. Eu agradeço novamente a senhora por ter aceitado esse nosso convite. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada a você. Boa noite. Hoje vamos explorar um dos pilares fundamentais do direito, o direito civil. Vocês sabem como o direito civil impacta o nosso dia a dia? Desde contratos até responsabilidades. Ele está presente em muitas situações cotidianas. E hoje temos o privilégio de contar com a presença de um especialista na área do direito civil, que é a doutora Tatiana. Doutora, muito obrigada pela sua presença e poder falar um pouco dessa sua área hoje aqui. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal. Me chamo Tatiana Alves, sou advogada, sou pós-graduada em Advocacia Civil e Processual Civil, né? Direito Público e Privado também. E hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre direito civil e eu agradeço esse convite especial, esse gentil convite de vocês. E vamos lá. Vamos lá. Primeira pergunta sobre contratos. Em sua experiência, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao realizar contratos? Boa pergunta, excelente, né? O primeiro erro que as pessoas cometem é justamente não ler ao assinar um contrato. Esse é o primeiro erro. O segundo erro que eu poderia dizer que é um erro, assim, bem grotesco, assim, é você assinar um contrato sem a assistência de um advogado. Porque é importante, quando você vai assinar um contrato, você analisar minuciosamente se há uma cláusula abusiva, quais são as multas, se por acaso esse contrato ele for rescindido antes do tempo, né? Verificar se as obrigações ali, as prestações ali daquele contrato, eles estão de acordo, estão equilibrados ali, se estão claras, né? Se não há nenhuma obrigação ali dúbia, né? Então, eu poderia citar muito mais, mas esses três eles já são suficientes aí para quando uma pessoa for assinar um contrato, observar. Certo. Agora a segunda pergunta. Quais são os direitos mais desconhecidos das pessoas no âmbito civil? Olha, tem muitos, né? Porque assim, a gente não tem o hábito, a cultura do brasileiro não é aquela que tem um hábito de ler lei, né? Mas eu poderia citar aqui algumas situações interessantes ou que as pessoas realmente, eu acredito, não saibam. Como, por exemplo, você pode vender um bem a alguém e colocar uma cláusula de retrovenda, né? O que acontece? Que eu vou vender esse bem para ela e eu vou dar um prazo ali de 3 anos para eu poder recomprar esse bem dessa pessoa. Isso é um direito que eu acho que as pessoas não sabem. Outro também é uma coisa assim bem interessante da gente saber, é que você pode doar um bem, seja ele um bem imóvel, seja ele um bem imóvel, e você pode colocar uma cláusula de reversão. Ou seja, se você doar esse bem e o donatário, ou seja, a pessoa que vai receber esse bem, falecer antes de você, esse bem ele volta ao seu patrimônio. Esses são 2 direitos aí que eu acho interessante que as pessoas saibam. Agora a terceira e última pergunta, que inclusive é para nós estudantes e advogados. Quais são as tendências atuais no direito civil que os advogados e estudantes de direito devem acompanhar? Ótima pergunta, excelente. Veja, hoje em dia a gente vive uma era digital. Nessa era digital é importante o direito digital, né? O estudo da LGPD em si.
A privacidade dos nossos dados, dos dados sensíveis, o que a gente tem, tá certo? E que hoje estão cada vez mais, né, difundidos por aí, né? Como você chega numa farmácia e você vai e alguém pede ali o seu CPF, vamos fazer um cadastro. Quando você chega numa loja de roupa e a pessoa vai lá e pede o seu cadastro ali, pega seu CPF, pega seu endereço, sua data de nascimento. Então, esses dados, geralmente, eles são dados que precisam ter um cuidado ali, né? Por quê? Porque o que existe muito é a venda desses dados. Então, você, às vezes, se espanta quando alguém chega e liga para você lhe oferecendo alguma coisa, algum seguro, alguma coisa. Como foi que essa pessoa pegou meu número? Eu não conheço essa empresa, eu nunca entrei nessa empresa. Então, são dados que eles são vendidos, né? Outra coisa interessante, outro direito interessante, assim, bem em tendências, é o direito dos animais. Né? A gente tem a reforma do Código Civil, que traz pra gente aí um animal, ele vai deixar de ser um animal, vai deixar de ser um ser movente, um objeto, ele vai passar a ser um senciente, né? Porque a gente sabe que aquele animalzinho de estimação, né? Eu tenho, não sei se vocês têm, mas a gente sente que eles têm um sentimento, eles têm assim, né? Uma visão assim ao redor dele, né? Não é uma coisa, não é uma mesa, não é um objeto, não é uma cadeira. Então, o direito dos animais está cada vez mais em voga, vamos dizer assim, né? Com proteção e responsabilidade civil para aqueles que maltratam os animais. Outro direito interessante, muito interessante mesmo, é o direito existencial, contratos existenciais. Contratos que falam de família, de multiparentalidade, contratos que falam sobre, como por exemplo, reprodução caseira, né? A gente sabe que existe a reprodução caseira, que existem contratos ali, que as pessoas fazem ali contratos atípicos, porque não estão ali na lei, então elas acabam fazendo um contrato atípico ali, para gerir ali aquela relação e as responsabilidades ali. E são contratos que, como o Paulo Nalim diz, né, a gente viu na nossa disciplina, direitos existenciais, né, que estão cada vez mais sendo tendência aí no nosso ordenamento jurídico. E é interessante também a mudança da família tradicional, Exatamente, muda bastante. eu falei da multiparentalidade, né? Você tem aí as questões das relações homoafetivas também, porque você tem ali o direito de reprodução ali assistido daqueles casais, né? Você tem aí um outro contrato existencial, que é a barriga solidária, né? Que nós chamamos de barriga de aluguel, né? Então, tudo isso aí, doação de material genético masculino e feminino também, né? Para reprodução aí dessa barriga de aluguel, muitas coisas aí para a gente poder observar. É verdade. Bom, essas foram as 3 perguntas. Muito obrigada, doutora, pela sua presença hoje aqui e por nos responder de maneira tão clara e objetiva. Eu que agradeço o convite de vocês e estamos aqui para mais dúvidas. Pessoal, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Vamos iniciar essa conversa com o professor Ramos, especialista em direito digital. Ele vai falar um pouco sobre os desafios e as novas tendências dessa área, como a proteção de dados e o impacto da tecnologia no mundo jurídico. Professor, é um prazer tê-lo aqui no nosso podcast. O prazer é todo meu, tá? Agradecer aí o pessoal do 5º período da turma de Direito da FAESP e dizer que é uma honra estar aqui para a gente debater um pouquinho sobre direito digital, né? Esse direito que está aparecendo agora, que é importante. E vamos lá, pode ficar à vontade aí, fazer suas perguntas. Tá, ok. Vamos lá, primeira pergunta. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, tem o objetivo de resguardar os dados pessoais do cidadão contra a divulgação não consentida. Sendo assim, é legal a inclusão dos dados pessoais no Serviço de Proteção ao Crédito? A sua pergunta é bem interessante, né? Ela fala da possibilidade que existe entre você procurar uma determinada empresa, deixar seus dados para fazer suas compras e, numa eventual inadimplência, esses dados serem passados dessa empresa para o Serviço de Proteção de Crédito. Isso é possível, esse tratamento, esse envio desses dados que você deixou para fazer sua compra, né? Você não deixou para que esses dados fossem enviados para o Serviço de Proteção de Crédito. Isso é possível? Olha só, a Lei Geral de Proteção de Dados diz que é possível que se haja o tratamento de dados com a intenção de proteger o crédito. Então, no momento em que a gente procura determinada empresa, deixa nossos dados, faz uma compra
e eventualmente a inadimplência, essa empresa está autorizada pela LGPD a pegar esses dados e passar, porque é um serviço público de proteção de crédito. O consentimento para o tratamento de dados, ele pode ser revogado? Embora muita gente não saiba disso, né? Quando você deixa seus dados para fazer determinada operação em determinado local, esses dados eles vão ficar lá, vai ser feito o tratamento. O tratamento é, na verdade, tudo que vai ser feito com o dado: armazenamento, transporte, adequação ali dos dados, tá? Tudo isso é feito lá pela a gente chama de controlador, que é a empresa que vai receber os dados. Porém, a qualquer momento, a LGPD diz que é possível que você retire o tratamento de dados pela empresa. Então, o fato de você ter deixado seus dados com determinada empresa controladora, isso não fica lá eternamente. No momento em que você não quiser, você procura a empresa e você, por escrito, você pede para que esses dados não sejam tratados por ela mais, tá? Então, é possível. A qualquer momento a gente cancelar esse tratamento de dados. Tá certo. Vamos lá para a terceira e última pergunta. Pois não. É legítimo que, após o fornecimento de dados a uma empresa, o cidadão passe a receber mensagem com promoções de produtos? Essa é outra pergunta que muita gente tem dúvida, né? Geralmente a gente, quando compra algo em algum lugar, em pouco tempo a gente começa a receber promoção daquele local, né? E será que isso é válido, é legítimo? Porque a gente deixou o dado para fazer uma compra. E aquela empresa, ela pode ficar fazendo promoção, enviando para a gente aquelas promoções. Voltando lá para o artigo 10º, tá, da LGPD, diz que esse tipo de atividade é legítimo. Então, uma empresa que você deixou os dados para fazer uma compra, é possível que ela, fazendo ali promoções e descontos, fique mandando para você essas promoções. Porém, o que ela não pode fazer ou não deve fazer é pegar seus dados que você deixou na empresa e enviar para outra empresa, para que a outra empresa também comece a me mandar mensagem, tá? Então, dentro do escopo daquela empresa, ela pode, sim, a LGPD diz que é um interesse legítimo da empresa, tá? Ficar mandando promoções aí para o usuário, né, que já usou aquele serviço, pode sim. Certo, professor, eu gostaria de agradecer imensamente ao senhor por sua participação e por compartilhar tanto conhecimento conosco. Desde já, o nosso muito obrigada. Eu que agradeço aí o convite aí do 4º período e estou à disposição para qualquer dúvida na área de direito digital. Obrigada. Boa noite. Iremos falar sobre a área de direito trabalhista, com um assunto muito importante, que é o trabalho sem carteira assinada, e para isso trouxemos um especialista na área, o Dr. Fred Marinho. Boa noite, é um prazer em recebê-lo aqui conosco. Boa noite, prazer é todo meu estar nesse podcast que está sendo elaborado pelo Podjus, né? De vocês. Isso. Antes de irmos às perguntas, é bom lembrar que no Brasil, grande parte da população trabalha na informalidade. Assim, então vamos explorar as consequências dos empregadores que não cumprem a lei e os desafios dos trabalhadores e os direitos que eles possuem. Vamos às perguntas. O que caracteriza o trabalho sem carteira assinada e quais são os principais motivos para essa prática ser tão comum no Brasil? Bem, a característica primordial é exatamente a ausência, né, do compromisso patronal com o obreiro, que é a assinatura da carteira, liberando aí todos os direitos inerentes ao qual o trabalhador é assegurado na CLT. E as consequências imediatas dessa relação é o desacobertamento do obreiro nos direitos primordiais, direito ao FGTS, direito às verbas rescisórias. É um grande prejuízo para a classe obreira. Quais são os direitos básicos que um trabalhador sem carteira assinada pode reivindicar? Todos. Buscando a tutela jurisdicional seletista pertinente, né, ele pode reaver tudo aquilo que lhe foi tirado pelo seu patrão. Né? Graças a Deus, né, a CLT está aí e cada vez mais aprimorada a nossa realidade, né?
dando a resposta, exatamente dando a tutela, no caso não é uma resposta de tutela para o obreiro que não está sendo assistido. Quais as consequências legais para o empregador que não registra seus funcionários? Temos de multa, né, e em alguns casos até de cerceamento de liberdade, quando deixa de recolher FGTS e outras verbas, né, porque isso, a partir do momento que você não recolhe isso, você até às vezes tem patrão que recolhe e não faz esses depósitos, né, e aí ele pode responder civilmente e criminalmente. Quais são as políticas públicas ou iniciativas que têm sido implementadas para reduzir a informalidade no mercado de trabalho? O e-social, ele é uma ferramenta, para mim, excelente, porque dinamiza, né, fiscaliza melhor e propicia uma tutela mais efetiva para o funcionário. Além do que, tem as campanhas educativas e tem a resposta que, dioturnamente, o judiciário tem dado a pessoas que não cumprem a legislação seletista. Bom, muito obrigada, doutor Fred. Foi um prazer entrevistá-lo. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição de vocês.